Olá, alunos. Meu nome é eu sou o professor Luiz e vou ser o professor responsável pela disciplina de tratamento de efluentes. Sou professor do campus de Higienópolis, estou atuando no curso técnico em meio ambiente, modalidade à distância. O objetivo dessa aula vai ser dar uma revisada geral no conteúdo total da disciplina de tratamento de efluentes. Dito isso, nós vamos dar uma analisada em todos os níveis de tratamento de efluente. Inicialmente, na introdução, a gente sabe que o tratamento de efluentes ele visa remover as impurezas físicas, químicas, biológicas e os organismos patogênicos do ambiente, do efluente, perdão. O efluente ele é uma mistura da água com essas impurezas. Então, quando a gente realiza esse tratamento do efluente por meio das estações de tratamento de esgoto, a gente tenta justamente fazer a diminuição dessas impurezas para que então a gente possa alcançar o objetivo final, que é a adequação a uma qualidade desejada ou ao padrão de qualidade vigente. Seja esse padrão de qualidade vai vir das diversas legislações e resoluções ambientais, como por exemplo existem as resoluções CONAMA. Então o objetivo final do tratamento de efluentes é justamente fazer esse tratamento dessas impurezas presentes na água, que podem ser tanto de origem doméstica como de origem industrial, certo? E fazer com que esse efluente ele possa ser tratado e então disposto num corpo hídrico, e esse corpo hídrico ele possa absorver essas impurezas, passando por um processo, como já foi dito, no conteúdo da disciplina de autodepuração, ou seja, um processo de autorrecuperação que vai ocorrer dentro desse corpo hídrico, e a água possa então ser encontrada a uma dada qualidade que posteriormente possa ser tratada e possa ser consumida, ok? Então, a gente sabe que existem diversos tipos de tratamentos dentro de uma estação de tratamento de esgoto, certo? A gente pode dividir basicamente em 4 tipos de tratamento: o tratamento preliminar, o tratamento primário, o tratamento secundário e, por último, o tratamento terciário. Eu vou aqui tentar discorrer em linhas gerais no que consiste cada tipo de tratamento. Inicialmente, no tratamento preliminar, vai se buscar eliminar aqueles materiais mais grosseiros presentes no efluente. O tratamento preliminar, então, ocorre lá na fase inicial dentro de uma estação de tratamento de esgoto, onde a gente vai remover justamente as areias e os sólidos grosseiros presentes nesse efluente. Tudo isso vai ocorrer por meio de processos, mecanismos físicos, que são basicamente o peneiramento e a própria sedimentação dos sólidos. Então, os sólidos vão passar por essas peneiras, por essas grades, que são os equipamentos utilizados nesse tipo de tratamento preliminar, vai passar por essas grades grosseiras, então grades mais finas, que vão justamente retirar esses sólidos grosseiros. Depois ele vai para um desarenador, onde a areia, que é aquele material, aquele sólido grosseiro de maior densidade, tende a decantar para o fundo de um tanque, ok? Então, no tratamento preliminar, a gente vai ter processos físicos para a eliminação, basicamente, dos sólidos grosseiros. Após o tratamento preliminar, onde se eliminou esses sólidos grosseiros, a gente vai passar então para o tratamento primário. Nesse tratamento primário, a gente vai ainda utilizar esses processos físicos de tratamento. O que a gente vai remover nesse tratamento primário? Vai remover os sólidos sedimentáveis, certo? Inicialmente se removeu os sólidos grosseiros, passando para os sólidos sedimentáveis. Sólidos sedimentáveis vão ser aqueles sólidos de maior granulometria, de maior densidade. Então, esses sólidos sedimentáveis vão passar por esse processo de tratamento primário e pelos processos físicos de decantação, certo? Esses sólidos vão decantar para o fundo de um tanque, basicamente de equipamento e métodos utilizados no tratamento preliminar. Nós temos o decantador primário, ok? Após o tratamento primário, onde já removemos lá no preliminar os sólidos grosseiros e os sólidos sedimentáveis, a gente vai começar a remover no tratamento secundário os sólidos suspensos. Esses sólidos suspensos são um pouco mais complicados
de se fazer o tratamento. Por quê? Porque por mais que a gente deixe esse efluente durante um longo período de tempo dentro de um tanque, a tendência é que esses sólidos suspensos continuem suspensos na água, eles não decantem para o fundo de um tanque, ok? Para esse tratamento secundário, a gente vai começar a utilizar então os mecanismos, os processos biológicos, onde nós temos a digestão aeróbia e a digestão anaeróbia. Quando a gente fala de digestão aeróbia, a gente está pensando naquela digestão onde vão começar a atuar os micro-organismos presentes nesse efluente. Porque a gente sabe que dentro do efluente a gente tem sólidos, certo? Como eu havia falado inicialmente, a gente tem uma série de impurezas. E juntamente com essas impurezas nós temos micro-organismos. Esses micro-organismos vão fazer o consumo da matéria orgânica que está disponível dentro desse efluente. Eles vão se alimentar dessa matéria orgânica e com isso vão acabar eliminando essas impurezas que são basicamente a matéria orgânica presente dentro do efluente, ok? Então, os micro-organismos que realizam a digestão aeróbia são os micro-organismos que necessitam de oxigênio para realizar essa digestão, certo? Os micro-organismos que não necessitam de oxigênio dentro desse efluente são os micro-organismos anaeróbios. Consequentemente, eles realizam a digestão anaeróbia sem a presença do oxigênio. Detalhe que na digestão aeróbia a gente tem a transformação dessa matéria orgânica com a utilização de oxigênio que vai dar origem a gás carbônico, certo? Processo de digestão aeróbia, de respiração aeróbia, assim como nós, seres humanos, respiramos oxigênio e geramos gás carbônico. Já no processo de digestão anaeróbia, a gente vai ter o consumo dessa matéria orgânica sem a presença de oxigênio, só que consequentemente vai acabar gerando gases como metano e gases gases à base de enxofre. Por isso que em determinadas estações de tratamento de esgoto a gente tem aquele mau cheiro característico, onde vai estar ocorrendo aquele processo de digestão anaeróbia e consequentemente vão gerar esses gases que têm os odores mais fortes. Ok? Nesse processo de tratamento secundário, a gente tem uma grande infinidade de métodos que podem ser utilizados. A escolha do método vai depender basicamente do quê? Da quantitativo de recurso e de espaço de uma área disponível e também da mão de obra. Então a gente tem uma infinidade de métodos. Entre eles podemos citar as lagoas de estabilização, que são os métodos mais simples e mais baratos, no entanto necessitam de maior área. Temos as lagoas aeróbias, que utilizam oxigênio, e as lagoas anaeróbias, ok? A gente tem os processos dos filtros biológicos, que são micro-organismos que vão realizar a filtragem desse efluente. O processo de biofiltros, muito parecido, similar ao processo dos filtros biológicos. Os reatores, anaeróbios e também os reatores aeróbios, que são assim como o processo das lagoas de estabilização, só que bem menores, certo? E um reator em um local fechado. E também abro parênteses para a questão do processo de lodos ativados. Como eu já tratei durante a disciplina no Moodle, o processo de lodos ativados é um processo um tanto quanto complexo, mas bastante interessante, onde a gente sabe que o efluente ele dá origem a um material final de fase sólida. Esse material final vai ser chamado de lodo, certo? Esse lodo é um material bastante rico em micro-organismos. Então, no processo de lodos ativados, a gente faz a retirada desse lodo lá no tratamento primário, por meio do decantador primário, e ainda no processo aqui no tratamento secundário, e a gente insere novamente esse lodo, que está bastante rico em micro-organismos, e aí esse lodo vai consumir, vai fazer a digestão aeróbia e anaeróbia do material orgânico disposto no efluente, ok? No entanto, eu estou falando aqui só de alguns tipos de métodos, de técnicas que existem para o tratamento secundário, mas a gente sabe que existem várias outras técnicas no tratamento secundário, beleza? Por fim, no tratamento terciário, a gente já teve a remoção
dos sólidos grosseiros, os sólidos sedimentáveis e os sólidos suspensos, mais propriamente a material orgânico, no tratamento preliminar, primário e secundário. No tratamento terciário, que às vezes também pode ser chamado de pós-tratamento, a gente vai eliminar o que sobrou de material dentro desse efluente, ok? No tratamento terciário, o tipo de tratamento que a gente vai realizar e o que a gente vai eliminar depende bastante das características do efluente. Se for um efluente rico em nutrientes, como nitrogênio e fósforo, a gente vai utilizar técnicas e métodos para a eliminação desses nutrientes. Se tiver rico em organismos patogênicos, que são aqueles organismos que podem gerar doenças a quem consumir algo que esteja contaminado com esse efluente, a gente vai realizar o tratamento visando eliminar esses organismos patogênicos. E se tiver compostos não biodegradáveis, como por exemplo metais pesados, vamos realizar tratamentos para eliminação dos mesmos, ok? Então, o tipo de mecanismo utilizado nesse processo vai variar bastante, mas basicamente nós temos mecanismos da base biológica e mecanismos da base química, ok? A gente pode utilizar processos biológicos e processos químicos. Alguns métodos bastante interessantes que são utilizados nesse tratamento terciário seria, por exemplo, a disposição do efluente no solo, onde você utiliza o solo como um meio filtrante, como se fosse uma peneira. Então o efluente, após ele ter sido tratado lá no processo preliminar, primário, secundário, ele vai passar por essa filtragem do solo e esse solo tende a reter o que tiver de micro-organismo patogênico, de nutrientes e vai deixar o efluente com uma carga desses poluentes bem menor, que vai poder ser então assimilada pelo corpo hídrico, certo? O processo de desinfecção também pode ser utilizado. Esse processo de desinfecção é como ocorre, por exemplo, no próprio tratamento da água, certo? Onde você insere cloro e esse cloro vai matar o que tiver de micro-organismo patogênico. O processo de cloração, que é bem similar ao processo de desinfecção, também adicionando-se cloro, e a lagoa de maturação. As lagoas de estabilização que foram utilizadas lá no tratamento secundário são bastante similares a essa lagoa de maturação. No entanto, essa lagoa de maturação ela tem determinadas características diferentes. É uma lagoa com uma pequena profundidade, onde vai ter uma grande quantidade de luz solar passando, certo? Essa luz solar vai fazer com que sejam assimilados determinados nutrientes por meio de processos químicos que ocorrem dentro desse tanque e também vai matar o que tiver de ovos de organismos patogênicos, certo? Esses aqui são alguns métodos, algumas técnicas utilizadas para o tratamento terciário. Novamente, digo que existem uma série de outras técnicas e métodos para o tratamento terciário, ok? Então, pessoal, para concluirmos, a gente sabe que o nível de tratamento que o efluente deve receber vai estar relacionado basicamente com os impactos e os usos previstos para o corpo receptor. Então, um corpo receptor que tem determinados usos que são necessários uma dada qualidade da água, certo? A gente tem que inserir dentro desse corpo hídrico um efluente que já esteja com um bom nível de tratamento, para que justamente faça com que essa água, esse uso para o qual será destinado essa água, não seja inviabilizado, ok? E a tecnologia, as técnicas e processos que vão ser utilizados para o tratamento do efluente vão ser determinados de acordo com algumas características, de acordo com a área, os recursos financeiros que nós vamos ter disponíveis e o grau de eficiência que se deseja obter a qualidade final desse efluente, ok? Então a gente pode ver basicamente o quê? Que a escolha do tratamento, das técnicas que a gente vai adotar, vão se basear justamente nos usos que a gente quer dar para esse corpo hídrico que vai estar recebendo esse efluente e nas características finais que a gente quer encontrar esse corpo hídrico que está recebendo esse efluente, ok? Ok, pessoal?
Essa então foi a matéria vista nessa aula de revisão. Espero que vocês possam também dar uma olhada no material que eu disponibilizei no Moodle e bons estudos a todos. Obrigado!